Olá, sou o Chris Burns. Seja bem-vindo ao The Network, onde escrutinamos vários fazedores de opinião para chegar ao fundo de qualquer questão. E cuidado, eles têm de responder em 25 segundos ou menos. Vamos espreitar o assunto de hoje. O primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi tem lutado julgamento após julgamento por causa de acusações de corrupção relacionadas com o seu império dos média e do desporto. O magnata multimilionário foi acusado de manipular o processo judicial alterando leis de maneira a inocentá-lo. Aos 74 anos, este primeiro-ministro, que admite que não é nenhum santo, foi eleito uma vez e outra. Agora, Il Cavaliere enfrenta um julgamento por delitos sexuais e abuso de poder, o que abalou a coligação governamental e fez com que milhares de pessoas saíssem para as ruas. De acordo com uma acusação de quase 400 páginas, Berlusconi pagou para ter relações sexuais com uma prostituta menor de idade e pediu à polícia para que a libertasse após ter sido presa por furto. Tanto Berlusconi como a mulher, agora adulta, negam ter tido qualquer envolvimento sexual. Será que Il Cavaliere consegue sobreviver a este desafio? Os apoiantes evidenciam que é o mais antigo chefe de Estado do G8. Os críticos afirmam que Berlusconi perdeu toda a credibilidade, que transformou o país em alvo de chacota por causa das festas Bunga Bunga e que é a altura de sair. Conosco neste network temos em Bruxelas Mónica Frassoni, co-presidente do Partido Europeu Verde e, segundo a revista Foreign Policy, uma das intelectuais mais importantes do mundo. A partir de Londres temos Charles Young, autor do livro Impunity, Berlusconi's Goals and Its Consequences. E em Milão temos Giuseppe Cruciani, jornalista da Rádio 24 e apoiante de Berlusconi. Comecemos com a Mónica. Muitas pessoas dizem que estas acusações de cerca de 400 páginas estão cheias de provas circunstanciais. Acredita serem suficientes para condenar Berlusconi? Essa decisão não é minha, mas o problema aqui é que talvez nunca cheguemos a uma decisão, pois nos julgamentos de Berlusconi dificilmente se chega a uma decisão. Esse é o problema real que temos em Itália. Nunca saberemos se ele é culpado ou não. Giuseppe, ainda relacionado com isto, tanto Berlusconi como Ruby, a mulher em causa, afirmaram nunca se ter envolvido sexualmente. Acredita neles? Segundo um legislador italiano, uma maneira de resolver a questão é diminuir a idade de consentimento. O que acha? Creio que essa é uma importante questão política relacionada com a forma como Berlusconi se comporta na sua vida íntima e aqui seguramente cometeu erros. Aos olhos do público, será que um homem pode comportar-se desta maneira em privado? Acho as acusações ridículas, sem sentido, e acredito que Berlusconi será absolvido. Fuori posto e credo che alla fine Berlusconi sarà assolto. Vamos agora a Londres. Charles, Berlusconi pediu que a polícia soltasse Ruby dizendo que ela era a sobrinha de Mubarak, o presidente egípcio na época, e que, caso permanecesse detida por furto, isso poderia causar um incidente diplomático. Em que acredita? Existe o argumento de Berlusconi de que haveria um embaraço diplomático, no entanto, os procuradores dizem que ele estaria preocupado que a rapariga revelasse o que estava a passar. Acho que se ele estivesse mesmo preocupado com um incidente diplomático, devia tê-la libertado sob custódia da embaixada egípcia e não de uma acompanhante de luxo brasileira. Eu concordo com o Giuseppe de que a vida íntima não é assim tão importante. Para mim, o que interessa é a credibilidade. No passado, em casos semelhantes, como o de Noemi, ele contou muitas histórias contraditórias. Mónica, o que é que isto significa para a União Europeia? Muitas pessoas dizem que este escândalo, entre outros, paralisa a política externa da Itália e assim paralisa um jogador importante na União Europeia. É assim mesmo. Não só paralisa a política externa europeia da Itália, como retira a prioridade das questões reais na política italiana. Este governo é quase inexistente em questões cruciais. Giuseppe, o Corriere della Sera, um jornal conservador, está entre aqueles que dizem que existe uma paralisia política e que o governo não consegue lidar com várias questões importantes por estar preocupado com este escândalo. Os políticos estão a abandoná-lo. É hora de Berlusconi renunciar?
Não, eu acho que o problema do governo não é a Ruby, talvez o seja em termos de consenso de popularidade. O governo não está a fazer reformas, é claramente um governo que está bloqueado devido a outras questões relacionadas com a composição interna da sua maioria. Certamente há um problema de consenso, mas não tem nada a ver com a capacidade do governo, que está paralisado por outras razões. Charles, vamos analisar o lado económico da questão. No seu livro falou sobre o impacto de Berlusconi na economia ou não? O que pensa desta questão? Este escândalo está a impedir o governo de lidar com a crise financeira? Sim, para mim essa é a principal questão. A Itália é o único país que está pior agora do que era há 10 anos. Não há outro país, com exceção de alguns como o Zimbábue, o Haiti ou a Costa do Marfim, que são realmente pobres. Abriu-se uma enorme lacuna entre a Itália e Estados similares durante a era Berlusconi. Mónica, muitos italianos dizem, e depois? Ele é o nosso líder, é rico, claro, mas é poderoso e lidera o país, como vimos na peça de abertura há mais tempo que a maioria dos governantes do G8. Por que acha que ele se deve demitir? Ou acha que ele se deve demitir? Ele deve demitir-se, porque ele e o sistema que o rodeia são incompetentes. Não conseguem lidar com um país importante como a Itália. Outra razão é a democracia italiana não é uma democracia real em termos de informações e em termos de capacitar as pessoas para formarem uma opinião. Essas são palavras muito poderosas. Giuseppe, muitos italianos dizem estar fartos dos valores politicamente corretos e de estarem a receber lições de moral de pessoas de fora da Itália por causa deste escândalo. Eu acho que frequentemente não existem informações corretas sobre o país fora da Itália e é normal que este escândalo provoque controvérsia. Eu acho que o apoio a Berlusconi na Itália também está a diminuir por causa deste escândalo, mas não só por causa dele. Não concordo com a Monica Frassoni quando ela diz que não há democracia na Itália porque não temos acesso a informação imparcial. Isso são só paródias do que é a Itália de hoje. Charles, vamos esquecer o escândalo para já sobre as acusações sexuais. Vamos falar de segurança. Existia uma clara ausência de segurança nessas vilas de Berlusconi, pois permitiu a entrada dessas mulheres e ele podia ser chantageado por essas mulheres. O que pensa disso? É uma preocupação, mas eu gostava de repetir que para mim o mais importante é o fracasso económico. Uma pergunta para todos. Mónica, crê que o julgamento de Berlusconi será bem tratado na comunicação social, uma vez que ele controla grande parte dos média em Itália? Acho que alguns meios de comunicação farão uma boa cobertura. No entanto, outros, principalmente televisões, serão completamente tendenciosos. Mas o verdadeiro problema é que eu não tenho a certeza de que o julgamento vai mesmo ter lugar. E, como disse antes, esse é o maior problema. Giuseppe, acredita que o julgamento terá uma boa cobertura? Este é um julgamento onde os juízes parecem já ter decidido que Berlusconi é culpado, que querem condená-lo. Uma parte do Tribunal de Milão teve nos últimos 15, 16 anos Berlusconi como alvo. Podemos dizer que este será o julgamento decisivo porque querem prejudicá-lo a qualquer custo. Acho que vai ser pré-condicionado por causa da parcialidade dos juízes. Charles, sim ou não? O julgamento terá uma boa cobertura? Terá uma boa cobertura. O que faz falta hoje em Itália é, tal como Mónica disse, o Estado de Direito. Está sob ataque e a pluralidade de informação é insuficiente. E essas são duas coisas necessárias para uma democracia. Obrigado, Charles. Temos de acabar. Esgotou-se o tempo por hoje. Quero agradecer a Monica Frassoni, Charles Young e Giuseppe Cruciani. I'm Chris Burns, and until next time, thanks for connecting with The Network.